Contabilidade para médicos autônomos. Se você já é médico e já tem um certo tempo de carreira, ou está começando a sua jornada por agora, ou está lá na luta, no vestibular, deve saber que em algum momento você vai ter que optar a forma que irá exercer o seu trabalho, ou seja, de que maneira irá oferecer os seus serviços à sociedade. Neste caso, na data de hoje, nós temos 3 condições para você. Você pode optar por ser autônomo, você pode optar por ser CLT ou pode abrir um CNPJ, ou seja, ter uma empresa. Nesse vídeo de hoje, nós iremos falar sobre ser médico autônomos. Tudo bem, então? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Divã do Empresário. O canal onde um contador tira as dúvidas de você, empresário, para que possa ter a tranquilidade que mereça. O meu nome é Clodes Costa, eu sou contador e economista. Ok, então, indo adiante. O que é um médico autônomo? Pessoal, quando a gente fala em profissional autônomos, nós temos que entender que esse profissional se resume à seguinte expressão: sem vínculo empregatício. O que está dizendo para a gente? Está dizendo o seguinte, que uma vez que você exerce o seu trabalho para uma pessoa ou para uma empresa, uma vez que termina aquele trabalho, não tem garantias nenhumas que você irá continuar trabalhando ali, oferecendo seus serviços após finalizar o acordo inicial entre vocês. Vamos pegar aqui o seguinte exemplo. Digamos que você é um médico autônomo, certo? E aí você recebe lá um telefonema e uma pessoa fala o seguinte: eu estou aqui com uma dor, por acaso você poderia me atender? Você pode vir aqui em casa ou, se você quiser, eu posso ir no local onde você atende. A pessoa chega lá, você faz o seu diagnóstico, ou você vai na casa da pessoa e também faz o seu diagnóstico, e uma vez terminado o trabalho, você recebe e segue a vida. Ou seja, mês que vem não tem garantia nenhuma que aquela pessoa irá continuar fazendo o serviço com você ou continuar o tratamento contigo. O serviço que você fez com ela foi apenas o quê? Naquele momento. Ou seja, isso é uma característica do médico autônomo. Clodes, o médico autônomo só pode trabalhar para pessoas físicas? Não. Vamos pegar aqui também o segundo exemplo. Digamos que uma empresa uma empresa de cimento, apenas como exemplo mesmo, contrate você, te chame e fale assim: gostaria que você viesse aqui na fábrica e fizesse a avaliação de saúde aqui, de pulmonar, apenas um exemplo, tá? Dos meus funcionários. Tá? E queria saber quanto é que você cobra. Você vai lá, tá? Faz o diagnóstico de cada funcionário, entrega lá para o patrão, você passa o seu valor, ele te paga e segue a vida. Ou seja, mês que vem não tem mais garantia nenhuma de que você vai exercer o mesmo trabalho, o mesmo serviço naquele local. Então, isso é uma característica do quê? De ser autônomo. Quando a gente fala que é médico autônomo, é aquele médico o qual irá exercer o seu serviço de maneira independente por ele mesmo. Ou seja, ele é o responsável pela divulgação do seu trabalho, pela cobrança, ele é o responsável pela parte financeira. Tudo isso aí está nas mãos dessa pessoa autônoma. Conseguiram compreender? Apesar disso, muitas pessoas devem estar se perguntando assim: Clodes, mas vale a pena ser autônomo? Bem, esse é o objetivo desse vídeo. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, você tem que entender que quando nós falamos em médico autônomo, você está pegando para você muitas responsabilidades que não precisa entrar em detalhes aqui. Mas, como aqui é um canal de contabilidade e economia, então vamos entender o seguinte, que uma das responsabilidades é a questão financeira, uma das responsabilidades é a questão fiscal. E aí, gente, entra aí num momento muito sério que você, médico, tem que compreender. Afinal, você como médico autônomo, quais serão as obrigações tributárias, quais serão as obrigações financeiras que você vai ter? Vamos lá então? Vamos lá. Preste atenção e pega aí um lápis. Primeira coisa que vamos perceber é o seguinte: como profissional autônomo, é você que é o responsável pelo recolhimento, tá, das informações e repassá-las para o governo. Clodes, mas calma aí. Neste caso, eu sou obrigado, eu não posso ter um contador ou coisa assim comigo? Pode sim. Na verdade, eu até recomendo você ter uma pessoa responsável por essa parte, que pode ser sim um contador, mas nós estamos levando aquela consideração que você, como médico autônomo, irá fazer tudo, mas é uma observação bastante válida e que sim, você pode contratar um escritório ou mesmo um contador autônomo que possa fazer esses serviços para vocês, tudo bem? Então, dando continuidade aqui, como autônomo, você tem que perceber que você vai ter que fazer o recolhimento dos tributos, FGTS, INSS,
ISS, imposto de renda, tá? Então, tudo aí cabe aí nas suas mãos. E a primeira característica que você tem que entender também é a seguinte: como você vai ter que pegar esses recolhimentos, fazer esses dados, a pergunta é, como que você irá mostrar isso? Bem, pessoal, a resposta é o seguinte: por meio da arrecadação dos documentos fiscais. Clodes, o que é a arrecadação dos documentos fiscais? Resumindo, se você fosse uma empresa, você iria emitir o quê? A nota fiscal. Neste caso específico, como autônomo, você vai ter que emitir o quê? Um documento fiscal chamado recibo. Tá? Mas calma que não é qualquer tipo de recibo que nós estamos falando. Hoje, na data de hoje, 2025, início de 2025, tá? Existe uma forma correta, tá? Que não vou explicar nesse vídeo porque pode demorar um pouquinho mais de tempo, mas existe uma forma correta que você, profissional da medicina, profissional de saúde, tem como emitir os seus recibos, chamado recibo de profissional autônomo ou recibo de pagamento autônomo. Tudo bem então? Então essa aí é a primeira observação que você tem que fazer. Todo trabalho que você fizer, todo trabalho que você exercer de forma autônoma, você vai ter que emitir para o seu cliente, tá, o recibo. Em algumas situações, pode acontecer também do cliente emitir o recibo dizendo que te pagou. Então, isso também é muito comum, tá? A empresa, vou emitir aqui um recibo e você confirma aqui que eu te paguei. Ou então um cliente também pode fazer isso. Os dois casos, gente, são muito comuns. Mas eu sempre recomendo, a nível de segurança um pouquinho maior, que você emita, tá, o recibo, o RPA, dizendo, ó, fulano de tal, recebi de fulano de tal, pelo serviço tanto, pago da forma tal, tal, tal e tal, tá? Ah, Clodes, outra pergunta que as pessoas costumam fazer para mim. Neste caso, eu preciso ter uma conta empresarial? Não, você não precisa ter uma conta empresarial porque você não é uma empresa. Mas sempre eu exerço o seguinte: tem uma conta para você movimentar esse dinheiro. No caso, uma conta de pessoa jurídica aí. Tudo bem então? Primeira observação, anote aí. É necessário que você emita um documento de arrecadação chamado RPA, Recibo de Pagamento Autônomo. Pegou? Outra observação muito importante é que você tem que fazer o carnê-leão. Clodes, o que é um carnê-leão? Nós já falamos sobre isso em vídeos anteriores, mas vamos lá, de uma forma bastante resumida. O carnê-leão, gente, é uma maneira antecipada de fazer imposto de renda. Não é para qualquer tipo de pessoa. Por quê, Clodes? Porque funciona o seguinte: você, como trabalhador de CLT, parte do seu imposto, digamos, vai ser tributado diretamente na fonte. Quando você pega aí o seu contra-cheque, você vai estar lá vendo lá, imposto de renda destacado, aquela parte toda lá. Isso acontece porque você é um funcionário de uma empresa e a contabilidade lá na empresa já faz esse desconto no seu pagamento. Mas como você é autônomo, não tem uma empresa por detrás de você. Então, neste caso, é você mesmo que tem que fazer o quê? Esse destaque, essa arrecadação do imposto de renda. E onde é que é feito? Isso é feito no carnê-leão. Então, o carnê-leão, gente, de uma forma assim mais resumida, você é o quê? É uma forma de antecipar o seu imposto de renda. Então, você, médico autônomo, tem que prestar atenção no seguinte: você vai ter que ter documento de arrecadação, no caso, o recibo, e vai ter que fazer o carnê-leão. Clodes, o carnê-leão é feito o quê? Uma vez ao ano? Bem, gente, olha só, o carnê-leão, eu recomendo sempre meus clientes que façam o seguinte: faça mensalmente. Faça mensalmente. Porque, sim, eu conheço aí, o pessoal fala assim, eu posso fazer tudo no final do ano? Sim, mas a forma correta é mensalmente. Emitiu receita, emitiu lá o documento de arrecadação, no caso, o recibo, então tem que fazer o carnê-leão. E todo mês você vai fazendo, todo mês você vai fazendo, e aí depois só precisa fazer o ajuste anual, conforme aí, se tiver necessidade. Tudo bem então? Então, o próximo ponto que você tem que fazer: carnê-leão. Tudo bem? Outro ponto muito importante que você tem que saber é que sim, você irá pagar impostos. Lembra quando eu disse lá no carnê-leão? Então, nós estamos referendo o quê? Ao imposto de renda. Mas você vai pagar INSS, você vai pagar ISS e dependendo da região onde você estiver, dependendo do local do trabalho, alguns outros impostos que dependem de situação para situação, tá? Então, é muito importante que você também saiba esses dados aqui. Eu coloquei aqui algumas informações, tá? Esses dados aqui, tá, gente, são apenas para simulação, não indicam um valor real de que um médico recebe isso aqui. É apenas a nível de compreensão. Tudo bem? Mas eu coloquei aqui alguns dados para que a gente possa compreender um pouquinho melhor o que seria esses dados aqui. Então, nós temos aqui, por exemplo, então você pagaria aqui, ó, imposto de renda,
tá? Imposto de renda de pessoa física, que no exemplo de hoje, no exemplo que eu coloquei aqui, você estaria entre 7,5% a 27,5%. Então aí, tá? Entra aí mais ou menos este valor aí. Lembre-se que no imposto de renda, nós podemos fazer diversas deduções, tudo bem? Então eu estou colocando aqui de uma forma bastante bem básica mesmo. Por isso que aí, novamente, eu recomendo, caso você ainda esteja assim no começo, a necessidade de uma orientação de um profissional da contabilidade. Tudo bem? O pagamento sempre feito o quê? Pelo Carnê-Leão. Aí, sob outro ponto de vista, nós temos o INSS, Instituto Nacional do Seguro, que todo mundo sabe, é a contribuição previdenciária. E aí, gente, nós temos uma alíquota de 20%. Tá? 20% sobre o lucro ou salário de contribuição. Então, a nível de comparação, por exemplo, se você tem aqui um valor máximo de R$ 1.583,60, 20% em cima disso. Tudo bem, então? Lembre-se que também neste caso, sempre tem que levar em consideração o teto do INSS, porque muitas pessoas falam assim, vou pagar um pouco mais, porque aí lá na frente eu recebo um pouco mais. Não é bem assim que a coisa funciona. Sempre leve em consideração o teto do INSS. Inclusive, deixa eu dar uma ressalva aqui, que muitas vezes é importante você saber disso, tá? Que é o seguinte, pode acontecer de você ser médico e trabalhar como autônomo, mas também ser CLT. Então, você vai ter o desconto do INSS tanto lá no CLT como autônomo. Aí, nesse caso, é muito sábio, muito esperto que você observe essa característica para ver se você não atingiu o teto do INSS e está pagando a mais. Tá? Aí você está pagando INSS a mais sem ter essa necessidade, porque lá na frente você não irá receber por esse extra que você está pagando. Tudo bem, então? Acho que esse assunto até vale um vídeo extra a nível de comparação. Outro ponto importante aqui que nós colocamos é o ICS, Imposto sobre Serviço. O Imposto sobre Serviço, gente, varia muito de estado para estado, varia muito até mesmo do tipo de serviço que você está fazendo. No caso do DF, Brasília, nós colocamos aqui que nós temos de 2% a 5%, mas isso é de uma maneira bem geral. Como eu disse para você, vai depender muito do trabalho que você está fazendo, depende muito da especialidade, então não é apenas chegar e falar, eu sou médico, então isso aqui não. Depende muito de algumas condições extras aí também. Então, a nível de comparação, nós temos esses 3 exemplos aqui. Eu vou colocar para vocês agora uma tabela, vai estar aparecendo aqui para vocês, uma tabela, e aí nesse caso eu mostro para vocês de uma maneira um pouquinho mais organizada, para a gente saber aqui. Tudo bem então? Então, um momentinho, vamos ver aqui, tá aqui então. Vou transmitir aí para vocês essa tabela, então a nível de comparação. Então vocês estão vendo aqui? Tá? Não sei se está aparecendo nesse momento. Para mim já está aparecendo. Então, nós temos aqui uma tabela inicial, simplificada, com um valor simbólico, um valor apenas de simulação de R$6.000. Então, você, como um médico autônomo, digamos que você recebe isso aí. Close, mas vai receber muito mais. Sim, é apenas a nível de comparação, tá bem? Para facilitar o nosso entendimento. Então, o que nós temos aqui? A nível de comparação, você vai ter ISS, 2%, tá? R$6.000, você pagaria R$120. Tá? O INSS, 20%, tá? A alíquota de 20%, R$ 1.200. O imposto de renda estimado, porque eu li, como eu falei, que entra outras coisas aí também, entre o valor aí, você pode pagar até 27,5%. Aí, no caso aqui, nessa simulação, pagaria por volta de R$ 473,20. E total de deduções é essa aí, o valor que vocês estão vendo. R$ 1.793,20. Ou seja, num valor lucro de R$6.000, para você, médico autônomo, você estaria recebendo algo por volta de R$ 4.206,80. Então, a nível de comparação, isso aí é o que você estaria. Clodes, mas esses dados aqui poderiam melhorar? Poderia receber um pouco mais? Ou poderia receber um pouco menos? Sim, gente. Como eu disse, é apenas um nível de simulação. Vai depender muito do seu estado, vai depender muito do caso do serviço que você está fazendo, entre outros fatores que aí seria necessário um individualismo de cada um. Mas de uma forma para você ter uma estimativa, isso aí seria o valor que você receberia como médico autônomo, caso você recebesse um valor de R$6.000
bruto. Tudo bem? Aí você me pergunta, Flores, mas agora eu estou na dúvida. Vale a pena, então, para mim ser médico autônomo? Bem, gente, de uma forma bem direta, isso aí é uma questão muito pessoal. Mas claro que você vai ter que fazer comparações com trabalho CLT e, claro, também com o trabalho no CNPJ. Mas aí cada caso é um caso e aí depende de cada situação. Mas mesmo assim, se você quiser esse assunto, assiste o nosso vídeo de quarta-feira, que nós iremos continuar com esse assunto, só que falaremos sobre médicos na CLT. Tudo bem, então? Pessoal, gostaram desse assunto? Gostaram desse vídeo? Foi bacana, né? Muito informativo. Tenho certeza que você, médico que está começando, vai gostar muito dessas informações. Então, eu peço aquelas duas coisinhas. Deixa aquele like e, se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Eu garanto que é muito gratificante para a gente. Tá precisando de contador? Ótimo! Entre em contato conosco aqui na Omnibus Inteligência Contábil. Nosso lema é o seu crescimento em primeiro lugar. Um grande abraço e até mais!